Completou-se o tempo. É quase uma expressão para dizer: já chega. Chega de pecar. Chega de viver mergulhado nesse mundo que vai nos deformando. Jesus vem até nossa praia. Quando a gente fala isso aí não é minha praia, significa é um assunto que eu não entendo muito bem. Jesus vem até a nossa praia, lá aonde a gente está gastando o nosso melhor para nos anunciar: completou-se o tempo. Convertei-vos e crede na boa nova, no Evangelho. O que é que significa crer no Evangelho? Significa assumir o Evangelho como proposta de vida. Nós cremos em muitas coisas e em muitas pessoas. Todas as pessoas têm fé, todas. Os ateus têm muita fé. Inclusive têm fé em gente estranha, em gente desconhecida. Nós também temos fé em pessoas estranhas, em pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca viu. E você tem uma fé a ponto de arriscar a sua vida. Eu viajo de avião toda semana, às vezes 3, 4 vezes por semana. Não sei o nome do piloto. Podia ser um daqueles rapazes lá que treinaram o voo em outro lugar, né? Bater em prédio. Eu não sei. Eu confio, eu tenho fé. Você entra dentro de um ônibus, como muitas vezes eu acabo atendo em São Paulo, meia-noite entro num ônibus que vai a Curitiba, deito o banco e durmo. E ali tem cada curva na serra. E a gente confia. Eu não pergunto o nome do motorista e nem a carteira de motorista dele. Nós acreditamos. Você chega num restaurante, pede a comida e come, e não sabe quem fez. E se o cara brigou com a mulher e disse: você vai ter notícia minha hoje? Liga na televisão aí que eu vou mandar recado. Sei lá o que ele botou na comida. Eu acredito. Eu acredito em gente que eu nunca vi. Eu pego uma garrafinha de água, água mineral. Quem pôs aquela água lá dentro? Talvez seja um inimigo seu. Você já pensou se tem um inimigo seu que está trabalhando lá e sabe que você só bebe daquela água? E ele um dia levou uma seringa escondida e aplicou uma injeçãozinha assim de veneno mata-rato ali dentro. Não podia acontecer isso? Podia, mas a gente confia. A gente confia em gente estranha. A gente acredita. A gente acredita na palavra do mundo. Basta a televisão dar uma notícia, o jornal falar alguma coisa, a gente acredita. A gente acredita na palavra de quem a gente não sabe quem é. Basta alguém inventar uma fofoca contra uma pessoa e a gente acredita. E inclusive a gente sai falando isso para os outros. Nós estamos acreditando em palavras velhas. E além de ser boa nova, são péssimas velhas. São velharias medonhas, horríveis, que nos matam, que nos cegam, que vai nos despersonalizando. E não acreditamos no Evangelho. Porque nossa vida vai mal. Porque não tomamos posse da graça de Deus. Ficamos quase igual a Ana na primeira leitura. O nome da rival dela, a tradução saiu errada. Aí está que é Fenena. É veneno. Esse é o nome dela. Que todo ano ficava atazanando a Ana. E embora o Elcana não dava o cano na Ana, e lhe amava em dobro, mais do que 10 filhos, ela não tomava posse do amor do marido. Ela ficava brava com a venena. O veneno já estava dentro dela. E por isso ela vai entrar na angústia. Ainda bem, quem continuar lendo Samuel vai perceber que ela vai chorar as mágoas para Deus. Vai derramar o coração diante de Deus. Porque nós estamos vivendo a péssima velharia,
as notícias estragadas do mundo, as notícias estragadas do pecado, não tomamos posse do Evangelho em nossa vida. E Jesus, que vem na nossa praia, se apresenta para nós. Completou-se o tempo, já chega. É preciso dar um basta. Nós somos de Deus, nós não somos do encardido, nós não somos do demônio, nós somos de Deus. Mas se nós não acreditamos nisso, quem é que vai acreditar? Só que para tomar posse dessa graça, Jesus mesmo já anuncia o caminho. Convertei-vos. O que é converter? É mudar o rumo, é mudar de direção. Converter, segundo o versículo 17, 18 e depois o 20, é largar tudo: o barco, o trabalho, o pai, os empregados, tudo. Olha tudo que eles deixaram. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente, lá em cima já diz, completou-se o tempo, deixaram as redes e seguiram. Versículo 20: imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Imediatamente, na hora. Nós não nos convertemos porque não vivemos da hora. Nós ficamos protelando as coisas. Ah, quem sabe eu vou deixar. Ah, se Deus me ajudar um dia eu vou deixar. Ah, se isso acontecer na minha vida eu vou mudar. Por isso não muda? É imediato. Eles largaram tudo: o pai, a barca, os peixes, a profissão, os empregados, tudo. Desde as relações mais íntimas de família. Significa o seguinte: se a minha família está me levando para o inferno, eu tenho que me desatar dela. E eu não posso viver com quem me leva para o inferno. Eu não posso deixar o inferno entrar dentro da minha casa. Que seja através do meu pai, através da minha mãe, que seja através dos meus irmãos. É preciso converter. Aliás, Ezequiel capítulo 18 fala isso de modo com todas as letras. Não pense que porque o pai come uva estragada, o filho vai ficar com o dente feio. Cada um vai ser responsável. Cada um de nós é chamado a romper com o pecado. Então eu preciso perceber o que está me levando ao pecar, o que está me prendendo. Porque não acreditamos que somos de Deus, vamos tornando-nos pessoas fracas. Vocês imaginam a seguinte cena: uma assembleia, quem sabe do tamanho dessa aqui, talvez um pouco menor, mais ou menos 3.000 e poucos bispos, cardeais e padres do mundo inteiro, reunidos em Roma para a abertura do Concílio Vaticano II. João 23, Papa cujo corpo está intacto ainda na Basílica, desde Pentecostes do ano passado. João 23, aquele homem que foi escolhido para ser Papa, segundo a imprensa, porque quando o Papa Pio XII morreu, a imprensa dizia que a igreja já tinha um candidato a Papa. De fato era um homem muito santo, que estava sendo muito bem preparado, que depois se tornou Papa, que foi Paulo VI. Mas como Paulo VI era muito novo, então foi escolhido João 23, o patriarca de Veneza. Um homem muito simples, um homem colono. Na opinião da imprensa, um homem que não ia mexer com nada na igreja. Ele já era meio velhinho, ele estava ali, quem sabe, por 2 ou 3 anos para cumprir uma vaga, e depois, então, que ele morresse, vinha o verdadeiro Papa. Era isso que a imprensa pensava, mas não era o que Deus queria. E João 23, aquele homem cheio do Espírito Santo, convocou o Concílio Vaticano II, e na abertura do Vaticano II, imaginem a cena, isso há 40 e tantos anos atrás, todos os bispos vestidos a caráter, como o bispo se vestia há 40 anos atrás. Sua Santidade o Papa entra no auditório. Eu acho que não foi nem no auditório, acho que foi no saguão principal da Basílica de São Pedro. Tenho impressão. Lotado. E qual foi a primeira palavra de Sua Santidade? Ele falou em italiano. Eu não vou falar italiano, que vocês não sabem, nem eu. Não tem jeito, né?
Ele tomou o microfone, com aquele sorriso gordo e maravilhoso, ele olhou para aqueles bispos cardeais e começou a sua palavra de abertura do Vaticano II. Irmãos do episcopado, peçamos a Deus a graça da nossa conversão. Quando João 23 falou essa frase, teve bispo que desmaiou na hora. Teve bispo que se levantou imediatamente e se retirou da igreja. Lefebvre foi um deles. Desligou-se da igreja católica. Ainda hoje no Brasil há um grupo de católicos, no estado do Rio de Janeiro tem um grupo ainda bastante acentuado, que não aceita a renovação da igreja, que celebra a missa em latim. Muitos desses seguidores ainda de Lefebvre. Ele não aceitou. Onde já se viu o Papa, Sua Santidade o Papa, falar para nós bispos que nós precisamos nos converter? Conversão é para os pagãos, conversão é para os judeus que mataram o Senhor, conversão é para os ateus, mas para nós bispos da igreja, príncipes da igreja, eles não aceitaram. E não foi só Lefebvre não, Lefebvre foi o mais conhecido. Aqui do Brasil tiveram alguns bispos, e se tiver alguns que não tiveram a coragem de se levantar, quando voltaram nas suas dioceses, deixaram muito claro pelos seus escritos que não aceitariam um papa fazer um convite desse. Pois João 23 estava sendo um grande profeta naquele instante, que nós precisamos repetir essa profecia hoje. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para nós, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, consagrados, leigos, leigas, homens e mulheres, jovens, cristãos e cristãs, e dizer para cada um de nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque infelizmente muitos de nós católicos acreditamos numa porção de coisa, menos no Evangelho. Muitas e muitas vezes, a começar de nós padres, acreditamos mais em normas que se escrevem, ou no último livro que o teólogo da libertação, não sei do que libertação que é essa, escreveu. Aquilo tem mais peso, aquilo vira Evangelho do que a palavra de Deus. E exatamente porque a leitura da palavra de Deus me compromete a mudar de vida. Enquanto eu estou lendo esses outros textos que existem por aí, que fala bonita, que fala da reforma disso e daquilo, da libertação daquilo, eu estou falando de coisa que está longe. O Evangelho olha na minha cara, o Evangelho vem na minha fuça, e Jesus mete o dedo na minha cara e diz: você, eu, Léo, você, cada um de nós tem que mudar de vida, porque senão nós vamos afundar como tantos já afundaram. Isso não é fácil, não é gostoso ouvir o Evangelho de Jesus, porque nós estamos acostumados a arrumar culpados para as nossas derrotas. Somos especialistas em achar culpados. Aliás, quem nos ensinou isso foi o encardido, que já ensinou Adão e Eva. Eu falei isso aqui nesse palco. Quando Deus vem humildemente chamar Adão e Eva para se converter, a primeira coisa que eles fazem é se esconder de Deus. Para mim é o versículo mais terrível da Bíblia. Adão e Eva se esconderam da face de Deus no meio das árvores do paraíso. E Deus humildemente vai atrás. É Deus que vem atrás. Como vem atrás de mim e de você. Como foi lá na praia de Pedro, de André, de Simão, de Tiago, de João. Ele vem na nossa praia. Ele foi lá atrás de Adão e Eva. E ele vem como alguém que precisa. Ele chama Pedro, e chama André, chama Tiago, chama João, chama o Léo, chama você como alguém que precisa. Ele vai até Adão e Eva humildemente. Mas Adão, quando Deus perguntou o que aconteceu, ele pôs a culpa na mulher e em Deus. Isso é terrível. O que aconteceu, Adão? Culpa não é minha. A mulher que o Senhor fez. Então se tem o culpado é ela ou é o Senhor? O Senhor que fez, para que o Senhor fez desse jeito? Eu não pedi para nascer. Também vai pedir para nascer, se você não existia, só anda. Vai pedir que jeito? Quem não é, pede o quê? A mulher. Aí Deus vai na mulher. Deus já é humilde demais. Ele vai lá: minha filha. Não é culpa minha não, foi a cobra, a serpente. Mas a serpente pegou a maçã e pôs na sua boca? Ou seja lá a fruta que foi, porque essa fruta é aqui dentro.
Claro que lá é uma linguagem de analogia, mas vocês vejam que até na linguagem de analogia aparece o terrível do pecado. Nós estamos sempre procurando culpados. As coisas não vão bem na minha vida, porque quando eu nasci era assim. Porque eu sofri muito quando eu era pequeno. Porque quando eu era criança me faltou isso. Porque fulano fez isso e aquilo. Nós somos especialistas em achar culpados para as nossas derrotas. Jesus, ele não vem com culpas e com desculpas. Ele não culpa a doutrina capitalista, ele não culpa a filosofia não sei do que, ele não vai falar do proletariado, ele não vai falar da reforma não sei das quantas. Jesus olha para mim, para você e diz: muda em primeiro lugar o seu coração. Sai dessa vida de pecado. Quando? Imediatamente, agora. Mas Senhor, será que não podia ser depois? Mas eu gosto tanto. Por que a gente peca? Porque o pecado na hora é gostoso. Se fosse ruim, ninguém pecava. Ninguém confessa que deu martelado no dedo. O pecado é bom na hora, ele é agradável, ele engana, mas tem que ser imediato. Esse imediato. Como é que eu vou viver? Eu já estou acostumado a viver assim. A gente vai se acostumando, porque o pecado vai embromando a gente, e a gente vai acreditando nele. O evangelho é duro. O evangelho não põe culpa em ninguém. O evangelho não acha desculpa para nada e para ninguém. O evangelho diz: você precisa mudar de vida. O que você precisa mudar de vida? É você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é sua... padre, irmão, o meu problema é meu marido, padre. Eu rezo e ele não muda. Por isso que ele não muda. Porque a senhora, embora esteja rezando, está cada dia pior. Eu tenho que ser melhor. Sou eu que preciso. Jesus olha para cada um de nós. A grande mudança do universo inteiro tem que começar em mim. João 23 sabia muito bem que o mundo precisava mudar, mas ele oferece essa proposta de mudança para a igreja em primeiro lugar. João 23 sabia muito bem que o Espírito Santo queria renovar a face da terra inteira, mas ele sabia que tinha que começar pela sua igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, e hoje volta esse mesmo tema para nós. O que adianta eu ficar achando culpados? Na minha cidade a igreja é vazia, porque o padre da minha cidade, ele é contra isso. O padre da minha cidade não deixa rezar em língua. Ora, reza em língua no banheiro da sua casa. O padre vai lá no banheiro e fala assim: fecha a porta, que ele não vai. Liga o chuveiro e começa. E quando for lá na igreja, reza baixinho. Ele pensa que está rezando a Ave Maria. É muito fácil eu achar culpado. Porque lá na minha cidade isso aqui. O que você precisa mudar? Então é mais fácil a gente ler livros que falam das mudanças que tem que acontecer no cosmo, das mudanças que precisam acontecer na camada do ozônio. Faz-se hoje, inclusive, grandes encontros para descobrir o que fazer para não acabar com a camada do ozônio. E eu quero acabar com a camada do pecado que está no meu coração, porque com ozônio ou sem ozônio eu vou acabar indo para o inferno. E isso que é terrível. Hoje nós nos preocupamos com o meio ambiente, com a natureza, e não percebemos o seguinte: a natureza está do jeito que está porque eu e você estamos no pecado. O nosso pecado interfere na natureza, e isso está na Bíblia. Muda a Bíblia então. A palavra de Deus é muito claro. O povo que vai tomar posse da terra prometida, o tempo todo Deus fala para Moisés: diga para o povo, se não for fiel à minha palavra, vai ter morte, vai ter sarna, hemorroida. Está na Bíblia. Próxima vez que eu tiver essas doenças, eu vou pensar melhor. Então muda a Bíblia. Doença de pele, lá fala bem claro: sarna, depois fala hemorroida, triza. Lá não sei se fala as garrafadas para acabar com a triza. Se você não ficar fiel à minha palavra, o tempo todo Moisés diz para o povo: você vai perder tudo que ganhou.
Insiste na palavra, fala oportuna ou inoportuna, ensina o pai a ensinar a palavra para o seu filho, está aqui. Retome a leitura do Êxodo, do Números, do Levítico, do Deuteronômio, o tempo todo, a cada 3, 4 capítulos. E Deus disse a Moisés: vai lá e fala para o povo não está vivendo bem, Moisés, desce logo daqui, o povo já fez para si um bezerro de ouro, já está adorando, corre. E o coitado do Moisés corre. Gente, o homem tinha 80 anos, e fraco, estava 40 dias sem comer, para receber a lei. Quando chega lá, aquele velhinho que era só caco, não aguentava nem as tablinhas da lei, gago ainda, nem com um gago falando a palavra eles guardaram. Que gago demora para falar que o Senhor falou que você tem que. Deus é muito sábio, ele escolheu um gago porque sabia que o povo é mais lerdo para ouvir ainda. Para um povo que é gago no ouvido, tem que achar um gago na voz. E o povo caía. E cada vez que o povo se afastava da palavra, o que acontecia? Doença, derrota, desemprego, praga na natureza. As pragas do Egito, consequência do pecado. Todas as desgraças, até os animais selvagens, a Bíblia diz que é consequência do pecado, que quando a pessoa se mete no pecado, tudo que está à sua volta se contamina. Meus irmãos, nós estamos contaminando o mundo em que vivemos, mas não contaminando com a camada do ozônio, nós estamos contaminando com a camada do pecado. E o que é terrível, estamos levando dentro de nós esse pecado. É muito fácil eu olhar lá fora tudo que precisa mudar, principalmente se eu não precisar olhar aqui dentro o que eu preciso mudar. O Evangelho dói o coração da gente, é por isso, porque Jesus olha para mim. Jesus não vai cobrar de vocês, vai cobrar de mim. A sua parte ele vai cobrar de você. Nós vamos refletir um pouco sobre isso amanhã. Somos de Deus e por isso precisamos comportar como filhos e filhas de Deus. O nosso relacionamento, a cura que nós precisamos experimentar do nosso relacionamento um com os outros. Exatamente por quê? Porque Deus não vai cobrar do outro. Você não tem que cobrar a conduta do outro. Se o outro não mudou ainda, infelizmente, é porque o seu testemunho foi fraco demais. Isso dói na gente. Então quando você olha na sua comunidade e vê que algumas pessoas da comunidade não mudaram ainda, aí você tenta achar culpado. Por que não mudou? Porque tem a cabeça dura. Não mudou porque isso. Ah, fulano desistiu. Ah, fulano recaiu. Por quê? Por culpa minha. Eu sabia que eu posso estar mandando gente para o inferno, porque eu ainda não me converti. E essa conversão é agora, é hoje. Deus tem pressa. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, e esse próximo tanto faz, se é no tempo, que se aproxima o tempo, ou se é da distância, o reino de Deus está próximo. Jesus está próximo de nós, muito pertinho. Nós católicos então, esse Senhor está tão próximo que entra dentro de nós. Por isso que Deus não nos julga, não nos condena, Ele entra dentro de nós, Ele está próximo, a palavra está próxima. Hoje nós temos acesso à palavra. Graças a Deus está próximo através da televisão, através da internet, através da rádio, através das canções. Hoje você leva para casa discos, CDs, livros, fitas, está próximo. Deus está nos falando e nós estamos tendo condições de ouvir esse Deus falando. Mas quando chega na hora de cada um se perguntar: o que eu preciso mudar? Esse é o passo que nós precisamos dar. E eu digo a você, meu irmão, eu digo a você, minha irmã, comece a dar esse passo. Tenha coragem de hoje, diante dessa palavra do Senhor, diante desse encontro. E por isso que é importante, é necessário, absolutamente é fundamental, esse encontro pessoal com o Senhor. Por isso que às vezes eu desconfio da nossa fé nesse sentido. Será que de fato nós temos a coerência interior, que possa se refletir numa coerência exterior daquilo que nós somos? Será que eu tenho 100% do tempo coerência e convicção e vivo por essa coerência da convicção que eu deveria ter como padre?
Às vezes, a única chance que uma pessoa tem de chegar no Evangelho é através de você ou de mim. E o que ela recebeu de nós? Você vive 100% do seu tempo como cristão? Pode dizer isso sossegado? Não, eu tenho consciência de que eu faço 100%, o meu dízimo é 100%. Ora, se não é, nós precisamos voltar para esse Deus e ser 100%. Deus não aceita 10%, 15%, 10% é dízimo do Antigo Testamento. É 100%. Jesus diz, é tudo, tudo. Eu não posso gastar um centavo do meu dinheiro, um milésimo do meu tempo, se for contrário à graça de Deus e ao Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho que está próximo, significa passar a pensar como o Evangelho, a agir como o Evangelho, a deixar o Evangelho ir penetrando as articulações da minha história, do meu tempo, do meu ser. Mas para isso eu preciso conhecer essa palavra. Para isso eu preciso fazer uma experiência pessoal de Jesus, de um Jesus que se oferece a nós, na Igreja Católica, de modo palpável. Mas aí precisamos nos questionar: será que nós cremos que esse livro que nós carregamos é a palavra de Deus? Se eu creio que isso é palavra de Deus, eu tenho que devorar essa palavra, eu tenho que saber de cor essa palavra, eu tenho que saborear essa palavra. A Bíblia diz muito claro: dia e noite, o tempo todo. Quando seu filho perguntar por que as coisas não vão bem, diga-lhe: nós fomos escravos no Egito, nosso Deus nos libertou, mas nós não fomos fiéis a Ele. Eu sou o Senhor que te tirei do Egito. Para nós, o que será que Ele vai falar? Eu sou o Senhor que te tirei da droga, eu sou o Senhor que te tirei do álcool, eu sou o Senhor que te libertei da novela, eu sou o Senhor que te libertei do modismo, eu sou o Senhor que te libertei da fofoca. De quantas coisas o Senhor já nos libertou. Enquanto cada um de nós não perceber que pelos pecados que nós já cometemos, nós mereceríamos a morte. Então eu creio que isso aí é a palavra de Deus, ou eu creio que isso é um livro a mais. Então alguma dessas coisas eu obedeço, e essas outras que está aí? E o horóscopo que diz que eu não posso ler e eu estou lendo? E esse trabalho aí de mãe de santo, que se fosse mãe de santo era uma maravilha, mas não é santo, é santo do pau oco. Pode ser até a avó dele, mas não é dele, não é ele. Não, mas isso aí não tem problema, o que tem? É que eu não queria ofender minha colega. Não, é porque você está se prostituindo, é porque eu estou me prostituindo. Credo, padre, eu trabalho numa escola, eu sou professora, só que é uma escola espírita, e lá eu não posso falar de Deus, mas eu preciso ganhar dinheiro. A prostituta pensa igualzinho. Qual é a diferença? Ela está prostituindo o corpo, e você está prostituindo o seu coração. Talvez seja muito pior, porque o corpo vai passar ainda pela purificação, ele vai ser transformado. Esse corpo vai ser transformado. Talvez aí nessa transformação apague esses pecados, essa prostituição física. Mas por quanto nós nos vendemos? Por quanto? Se eu estou trabalhando num lugar em que eu não posso viver 100% da minha fé, eu não estou vivendo a palavra. Uma vez em Foz do Iguaçu, nós perdemos a amizade e a ajuda financeira de um benfeitor, de um grande benfeitor da comunidade. Porque um dia na pregação eu disse a lenha nas videolocadoras que alugam e que vendem filme pornográfico. E ele ajudava a Betânia porque ele tinha uma videolocadora. E eu disse: não quero mais. E não quero. Como é que um pai de família, como é que uma família cristã, para ganhar dinheiro, então vai pôr uma videolocadora? Monta uma zona então, é a mesma coisa? Aliás, não é tão grave, porque na zona ou na prostituição vai alguns lá. Agora o vídeo vai lá dentro da casa, pega a família, você leva o pecado para dentro da sua casa. O que eu preciso me converter? Se o meu dinheiro não é santo, se o meu dinheiro não é sagrado, eu não sou santo. E tudo que eu consegui com ele não é santo e não é sagrado.
o que eu preciso mudar na minha vida? Se o trabalho que eu realizo é um lugar contaminado, como é que... porque será que as coisas não dão certo na minha vida? E eu estou no meu boteco vendendo cachaça. Eu estou destruindo família. Padre, mas eu não obrigo ninguém a fumar, compra quem quer. Na zona também ninguém é obrigado. Tanto que a gente passa em frente e continua. O que você precisa mudar? O que eu preciso mudar? É a pergunta do Evangelho. Crede no Evangelho, não no fulano, no ciclano, no beltrano. Eu preciso conhecer essa palavra, ler, saborear essa palavra, degustar essa palavra e ir deixando essa palavra que tem força, porque essa palavra é gente, é Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez gente, e ir mudando a minha vida. Existem situações que o cristão não pode, e nisso eu tiro o chapéu para os judeus, porque eu já viajei muitas vezes do Brasil para a Europa, ou do Brasil para Israel, e viajaram comigo alguns judeus vindo da Argentina, porque na Argentina matava-se carne para vender para Israel, e Israel, para comprar carne da Argentina ou de outros países, manda sacerdotes judeus ir lá ver como é que estão matando aquele gado, porque determinadas formas de matar eles não podem comer. Uma vez eu fiquei impressionado com um molequinho, ele me fez pensar muito, aqui no Brasil, mas era judeu, com o quipazinho, aquele bonezinho, sentado do meu lado no avião, eu sentado na poltrona do corredor, ele no meio, e uma senhora que não era parente dele, ele estava com um crachazinho, porque quando viaja de menor no avião, eles põem um crachazinho, para ele o moço levar e tal. Aí veio e serviu a refeição, e tinha um espetinho de carne, tinha carne branca, carne amarela, um pimentão, um negócio assim, né? Ele pediu para mim, o senhor podia, por favor, chamar a aeromoça? Aí apertei a buzininha lá, ela veio. Ele perguntou para ela, do que é essa carne? E ela disse, desculpa, eu não sei. Ele disse, obrigado. E deixou de lado. Bem, se não sei, podia comer. E eu fiquei aquilo me questionando. Um molequinho desses conterrâneo de Jesus, que não aceitaram Jesus como Salvador, mas que estão sendo salvos pela fidelidade à palavra do pouco que eles conhecem. E eu? O que eu sou capaz de renunciar? Ninguém está me vendo. Quem estava vendo aquele molequinho? A família dele não estava ali. Ele estava com um negocinho no pescoço. Além disso, a aeromoça disse que não sabia que carne era aquela, mas ele sabia que, se possível fosse de porco, ele não poderia comer. Se tivesse sido frita na banha do porco, ele não poderia comer. Ele não come porcaria, e eu como porcaria? Como é? Eu era apaixonado numa família da Assembleia de Deus quando eu era moleque. Quando eu tinha lá uns 14, 15 anos, cheguei até a pensar em ir para a Assembleia de Deus, porque eu era amigo de um rapazinho da Assembleia, e porque tinha uma menina lá na Assembleia que era muito bonitinha, eu estava meio interessado nela. Cheguei aí nos 3 ou 4 cultos lá, mas depois que falou que eu tinha que ir lá na frente aceitar o Senhor, aí eu não fui, né? Mas eu era fã daquela família, porque eles não tinham televisão em casa. Hoje eles já têm televisão, embora selecione os canais de televisão que assiste, os programas que assiste. Aliás, eu queria mandar um abraço muito especial para a comunidade Sara Nossa Terra. Eu recebi um cartãozinho de um grupo dessa igreja dizendo que nos assiste. Eu fiquei muito feliz com isso. É assim que Deus está sarando de fato a nossa terra, levando a palavra de Deus ao coração de tantas pessoas. Então eu era fã daquela família porque eles tinham a coragem de mudar o canal, a coragem de desligar e dizer, não, eu não posso assistir isso aí está me contaminando. O que eu preciso me converter que entra dentro da minha casa? Gente, uma família que assiste essas porcarias, essas escolas de trouxa que são muitos programas da televisão, o desrespeito que tem com o nosso povo, estão levando pecado e destruição para dentro das nossas casas. Agora me diga, se você não tem coragem de mudar de canal, se você é viciado num programa desse, como é que você pode querer que Deus opere transformações e maravilhas na sua vida? Por que Deus não faz milagre na minha vida? Deus não faz milagre na minha vida porque minha fé é pequena, é menor do que a minha doença, é menor do que meu vício. É hora de, agora é a hora, imediatamente, deixaram tudo. O que eu preciso deixar? Talvez a pergunta que a gente precisasse fazer hoje, para cada um de nós, é qual, ou o que, ou quem
eu preciso deixar imediatamente para que o reino de Deus entre em meu coração. O reino de Deus está próximo, está muito pertinho. Significa isso? Está próximo, está aqui do lado. Está a um passo. Eu estou muito próximo desse reino. E o que significa o reino de Deus? O reino da cura, da restauração, da libertação, da transformação, da harmonia na família, da prosperidade material, sim. A teologia da prosperidade é uma teologia bíblica. Deus promete ser fiel com o seu povo. Ele diz que se nós formos fiéis no nosso dízimo, Ele será fiel conosco. Ele diz que se você for fiel, Ele vai abençoar a sua casa, o seu trabalho, a sua terra vai produzir. Ele está dizendo, a palavra está dizendo, o reino está próximo, mas eu estou longe. Não adianta nada estar aqui próximo e eu estar com a cara virada. Converter é olhar para o reino. Mas aí quando eu olho para o reino, eu olho para Jesus, eu vejo que tem aqui entre o Léo e o Senhor há obstáculos sutis e bonitos, suaves. Às vezes é um programa de televisão, às vezes é um vício. Gente, eu levei muitos anos para deixar o cigarro. Eu fumava escondido. Era a cruz que eu tinha, vergonha da minha vida, mas eu tinha. Só não fumava escondido perto da minha família e dos meus amigos íntimos. Senão tinha que ficar escovando o dente. Fumava. A mesma mão que consagrava a Eucaristia, fumava. O demônio vai fazendo você acreditar. O que tem? Um cigarrinho de vez em quando. Não tem nada demais. Vou me controlando. Mas eu estou pagando dízimo para o demônio. Estou gastando o meu dinheiro. Estou investindo numa indústria que mata. Mas eu só mudo de pecado, porque eu não tenho coragem de dizer, não, eu não quero mais, imediatamente. O PHN tem que ser PH de hora, não é só de hoje. Por essa hora, é agora. O tempo que eu tenho é agora, é imediatamente, é agora. Ah, mas é muito cansativo. O que tem? Eu vou deixar para outro dia então. Se Deus quiser, quando eu voltar na minha cidade, eu vou começar um regime. Começa hoje. Mas aqui é difícil, para ir na barraca. Talvez a sobra da língua dê já para você passar uma semana sem comer nada. Eu estou protelando. Eu estou deixando para amanhã, para depois de amanhã, para depois de amanhã, para não sei quando. Mas eu gosto tanto dessa pessoa. Se você gosta mesmo, você não queria levar essa pessoa para o inferno. O que dói na gente quando a gente peca com alguém é isso. Até a gente perceber que a gente não ama essa. Se eu estou vivendo uma vida de pecado com alguém, o que me dói nisso? É saber que eu não gosto dessa pessoa. Não gosto para valer, não. Se eu estou levando ela para o inferno. Como é que eu tenho minha esposa, mas tenho um amante que eu gosto dela? Se eu gostasse, eu não ia querer levar para o inferno. Padre, eu gosto muito do meu filho. Se eu falar isso, ele vai ficar com raiva de mim. Então, você quer que ele fique gostando de você ou quer que ele vá para o céu? Pensa bem. Que mãe poderia ficar serena e tranquila sabendo que o seu filho está decididamente caminhando para o inferno e ele vai para lá? A palavra de Deus não muda. Jesus foi muito claro. O Antigo Testamento inteiro é muito claro. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Gente, leiam a vida de Moisés. Que homem fabuloso. Um homem que se lançou para Deus. Um homem que aos 80 anos de idade saiu do Egito e atravessou 40 anos de deserto. Um homem que sofreu pelo povo. Um homem que jejuava. Um homem que subia no monte, passava horas em oração. Ele rezava tanto que o braço dele não aguentava ficar levantado, tinha que alguém me segurar o braço para ele. Um homem de um poder fabuloso, estendeu a vara e o mar se abriu. Estendeu a mão para o céu e choveu maná. Quanto poder esse homem tinha em Deus. A irmã dele que falou mal dele ficou com lepra, ele rezou por ela e ela foi curada. Que homem, o homem que falava face a face com Deus, mas não entrou na terra prometida. É duro, mas leiam, quando ele fala,
em Deuteronômio 30, por exemplo. Ele não tem mágoa de não entrar na terra, porque ele sabia que não entrou, porque não se converteu enquanto era tempo. Ele subiu lá em cima do monte, ele enxergou a terra, ele viu Jericó, a cidade mais antiga da terra, mas não entrou na terra, morreu ali. E quem conduziu o povo na terra foi Josué. Deus é justo, Deus é fiel, e Ele vai ser justo comigo e com você. Nós só temos o tempo dessa vida. A conversão é um processo, sim, é um processo, mas tem que começar para valer hoje. Agora, porque é um processo, a pessoa vai indo, não, chega uma hora que tem que cair do cavalo, igual Paulo. Senhor, quem és? Sou eu a quem tu persegues. E ele levantou dali e começou uma vida nova. Jesus ofereceu a conversão para muita gente que estava num pecado muito pior do que nós. Uma prostituta pega em flagrante adultério, vai e não peca mais. O Zaqueu que vivia há tantos anos no pecado, hoje a salvação entrou na sua casa. O filho que voltou da porcaria que vivia, o pai fez festa, mas eles tiveram que tomar uma atitude. Nós ficamos protelando, porque Deus é misericórdia, porque Deus é amor, porque Deus perdoa tudo. Mentira! Uma das grandes mentiras que dizem é que Deus pode tudo. Deus não pode tudo. Pecar, por exemplo, Ele não pode. Deus perdoa tudo. Mentira! A hipocrisia, Ele não perdoa, porque se Ele perdoasse, Jesus então não foi fiel a Deus. E seria um absurdo a gente achar que Jesus foi pecador. Por que Ele não perdoa os hipócritas? Por que Jesus meteu o dedo na cara lavada dos fariseus e falou para eles: raça de víbora, sepulcro caiado, geração adúltera? Porque não amava eles? Por acaso Jesus tinha mágoa? Não. Porque às vezes é preciso dar um chacoalhão. Às vezes é preciso que morra alguém para que a família se reúna. Às vezes é preciso um chacoalhão. Não é Deus que manda desgraça, não. A nossa história produz desgraça. A nossa ausência de Deus produz as enfermidades. Por que eu estou doente? Eu estou doente porque eu estou vivendo no pecado. Eu estou doente porque eu sou escravo do pecado. Eu estou doente porque eu sou um monte de merda que não tem coragem de dizer não ao pecado. Mas é muito fácil eu achar quem está errado. Coisa mais fácil que tem eu comentar a vida alheia. Tem gente que se reúne só para isso. Tem gente que se torna especialista em falar mal dos outros. Aquela pessoa, quando ela chega num lugar, ela quer falar de alguém, mas não sabe como. Ela vai puxando assunto, ela vai contornando o assunto. Aí ela puxa um assunto, não tem nada a ver, e vai indo. Aí você entra na conversa, e vem vindo, e vem vindo. E ela já está preparando, ela já sabe onde quer chegar. Ela quer chegar naquela pessoa. Aí quando alguém cita aquela pessoa, diz: falar nisso. Você falou nessa coisa, eu me lembrei. Quando fizer isso, peça a pessoa que faça assim sempre, para limpar o veneno, que às vezes está escorrendo. Limpa o veneno. Aliás, esse veneno até não é muito problemático. O pior é aquele que escorre para dentro, que vai entrar lá dentro do nosso coração. É muito fácil eu achar culpados. É muito fácil eu mostrar o defeito dos outros. Aliás, é uma profissão no mundo, é crítico. Quem são os grandes? Você já viu algum crítico que soube fazer alguma coisa? Cita para mim um crítico de arte que tenha feito uma obra de arte bonita. Um professor de arte que tenha feito um quadro que presta. Esse aqui é rascunho, assim, que eles riscam, assim, joga uma latinha de guache lá. Isso é arte moderna. Não é muito moderna mesmo. Um crítico de música que sabe fazer uma música. Todos os críticos normalmente não sabem fazer nada. Tanto que jurado de televisão, a única coisa que sabe ser é jurado. Mais nada. Ele não produz. É muito fácil eu criticar o outro. Vai fazer. É muito fácil eu achar o defeito nas pessoas. Se você quiser achar defeito no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, na sua irmã, na sua avó, no seu avô, no seu cachorro, em tudo você acha defeito. Mas olha para você. Hoje o Evangelho olha para mim, para você. Hoje Jesus chega na nossa praia e diz: convertei-vos. Você precisa mudar de vida. Pelo caminho que você está indo, você vai cair num buraco grande demais. O que eu preciso me libertar? Eu estou amarrado pelo pecado. O pecado vai nos amarrando, vai nos fazendo pessoas fracas. E nós vamos acreditando que somos de quem? Que somos do mundo.
A gente vai se conformando com o pecado. Ah, fazer o quê, né? Você não é o primeiro e nem vai ser a última. Olha como é que o demônio é. Isso parece uma misericórdia muito grande, né? Parece uma caridade. Ah, tenha paciência, viu? Fazer o quê, né? É assim mesmo. No começo é assim, depois piora. Homem é tudo igual, é uma coisa. Ih, minha filha, desde que o mundo é mundo. Sim, alguém já viveu desde que o mundo é mundo para estar falando isso? Você precisa mudar. Se você é único, Deus quer escrever uma história única com você. Jesus chamou quem? Aquele dia chamou Pedro. O Pedro podia dizer uma desculpa, quem sabe? Senhor, mas nós temos muito peixe, eu quero fazer o seu pescador de homens. Eu quero dar um sentido à sua vida, Pedro. Tiago e João imediatamente deixaram o barco, o pai e os empregados e seguiram. O que eu preciso deixar? Que barco é esse que eu preciso largar? Pensa hoje nessa missa. O que você precisa que a graça de Deus venha ao seu encontro, venha auxiliar você, que você precisa largar na praia? Pensa bem, não são só coisas estragadas. Aliás, o Evangelho fala de valores. O pai, a barca, os empregados, a profissão deles. Mas imediatamente largaram. Largaram para quê? Aí está o sentido da conversão. É a terceira etapa da conversão que o Evangelho nos apresenta. Primeiro é o chamado. Segundo, deixar tudo. Terceiro, seguiram Jesus. Dos dois chamados, a resposta é a mesma. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Versículo 18. E depois o versículo 20. Puseram-se a seguir Jesus. O que significa seguir Jesus? Seguir é ir atrás. É ter o faro. É como o cachorrinho. O cachorrinho, você vai lá para o meio do mato, daqui a pouquinho ele te acha. Por quê? Porque ele foi no faro. Seguir Jesus é botar os pés aonde ele botou. É caminhar o caminho que o Senhor já fez, é ir atrás dele, é colocar Jesus como o único que não pode ser substituído por nada nem por ninguém na minha vida. Jesus como o único necessário, é proclamar o senhorio de Jesus na minha história. Conversão é proclamar que Jesus é o meu Senhor, que eu quero segui-lo, que a partir de hoje eu não vou mais servir nenhum outro Deus, nenhum outro Senhor, custe o que custar, eu vou seguir Jesus. Está aqui, Senhor, o que eu sou, com a minha miséria, com a minha fraqueza, com o meu pecado, com as minhas limitações, eu estou aqui, Senhor, eu quero segui-lo. Enquanto não houver essa disposição interior em nós, nós não vamos experimentar essa graça que Deus quer derramar em nossa história. Mas seguir Jesus exige o rompimento. Em primeiro lugar, exige o rompimento daquilo que nós somos, tudo que for de pecado em nós. Segundo lugar, exige o rompimento das esperanças de recompensa. Sabe por que não é fácil seguir Jesus? Porque a única coisa que ele promete é que você vai ter que passar pela cruz. É fácil? Não. Jesus diz: o caminho é difícil, o caminho é estreito, é subida, é cheio de pedra. Além disso, tem um monte de coisa puxando para trás. O caminho é doloroso, mas não tem outro jeito. Se você não tiver a coragem de passar pela porta estreita, é como aquele aquário que vivia os peixinhos. Aquele aquário era uma maravilha, um aquário imenso, e estava tudo certinho naquele aquário. Os peixes grandes viviam por cima, quando caía comida eles já comiam. Sobrava os peixes menorzinhos, médios, e lá no fundo os peixinhos pequenininhos, porque além de não ter comida, os peixinhos pequenininhos sofriam, porque quando faltava comida para os grandes, eles iam comer os pequenos. Além de não ter comida, os peixinhos se tornavam comida, então eles ficavam escondendo lá no meio das pedrinhas. Um dia tinha um peixinho daquele lá no meio, e ele viu pela primeira vez o ralo do aquário. Ficou olhando naquele ralo, aquele buraquinho, aquela gradinha. Pô, zoinho, né? O que será que tem lá?
A gente sempre fica curioso. O que será que tem ali? Aí ele falou, eu vou descobrir. Aí foi tentar passar, viu que embora ele já era magrinho, o ralo era menor ainda. Então ele enfiou a carinha, deu um jeito e começou a fazer jejum. Vinha comida, ele olhava que as minhoquinhas. A gente só renuncia a alguma coisa se a gente tiver um objetivo, senão não renuncia. Quem não tiver uma meta não renuncia. Então ele renunciava a minhoquinho, farelinho, porque ele queria passar. Um belo dia ele percebeu que a cabeça já passava. E aí ele foi fazendo esforço, arranhou um pouco, machucou as costas, machucou um pedaço dele, mas ele foi. Raspou tudo e passou. Quando ele passou, logo ele caiu já na corrente de água, aquela água bonita, já viu uns matinhos do lado, já começou a ficar feliz. Falou, e eu preso naquele aquário? Olha aqui que maravilha. Andou mais um pouquinho e aquele cano caiu num imenso lago, uma lagoa. Quando ele viu aquela lagoa era 50, 60 vezes maior do que o aquário, mas tinha tanto peixe naquela lagoa, inclusive peixe maior do que aqueles peixes que tinha no aquário, só que aqueles peixes não queriam comê-lo, porque tinha tanta comida, que ele estava feliz ali dentro, e ele pergunta, o que é isso aqui? Isso aqui é um lago. Que coisa linda, o lago é maior que o aquário. E ele foi conhecendo o lago, aquele lago, descobriu que o lago tinha uma saída, perguntou, e essa saída? Vai para o rio. O que é o rio? O rio é um lago que anda, é um lago imenso. Aí eu quero conhecer o rio. E ele então foi para o rio. Quando caiu no rio ficou mais abismado ainda, porque agora a água era cristalina, aquela água corria, aquela água fresquinha, aquele tanto de peixe e outros bichos, e comida sobrando, e ele vai, feliz da vida. Ele acha que ali é o céu. Aí um peixe falou para ele, nada rapaz, maior do que isso aqui é o mar. Então quer conhecer o mar. E foi para o mar. E quando então ele viu o mar, ele ficou abismado. Ele disse, como é que pode? Lá no meu aquário os peixes estão se matando, porque acham que lá que aquilo que é vida, eles têm que conhecer o mar. Eu vou voltar para o aquário, eu vou descobrir o caminho da volta, mas eu vou contar para eles que existe um lugar que chama-se mar. Ou quem não quiser ir para o mar, que tem o rio, mas eu vou voltar. Aí ele conseguiu localizar o rio e começou a nadar. E aí foi difícil, mais difícil ainda, porque estava nadando contra a corrente e subia aquelas corredeiras, e ele ia e foi passando dias e meses, e ele foi sofrendo e foi voltando, entrou por riachos errados e voltava, até que chegou naquele lago, com muito custo conseguiu chegar lá embaixo do aquário. Mas aí era dificílimo entrar, porque além de ele ter engordado muito, ter comido muito, agora a água estava saindo, então ele tinha que nadar contra. E ele começou a fazer jejum de novo, começou a fazer renúncia e correr. Ele nadava para todo lado, para lá, para cá, fazendo ginástica para emagrecer logo, né? Então foi correndo, levantamento de peso, peixinho. Emagreceu, não tinha spa, né? Aí meteu a carinha ali no aquário, conseguiu entrar. Aí a turma falou, nossa, é você, rapaz. Você teve, pensou que você tinha morrido. Chegamos até a celebrar a missa, 7º dia você. Vamos morrer não. Tem gente que achou que ele era um fantasma. Falou, não, é eu mesmo. Mas onde você teve? Nem conto para vocês. Conta. Existe um lago maior que o aquário. Que rapaz? Maior que o aquário não tem, olha para você ver. Não tem. E depois do lago tem o rio e tem o mar. Alguns peixinhos acreditaram nele, os menorzinhos. Os maiores acreditaram, mas olhavam para o ralo. Mas eu vou ter que emagrecer muito. É muito estreitinho. Os grandões determinaram, é mentira. Determinaram que aquele peixinho era um revolucionário, e que ele estava espalhando a mentira e a desordem dentro do aquário. E determinaram que ele tinha que morrer. Arrumaram uma estaca, fincaram ele, mataram na frente de todos. Mas graças a Deus, alguns peixinhos acreditaram e passaram aquele ralo. Quem sabe você pode ser um desses.
Para isso é preciso perder escama, perder gorduras, perder pecado. A única coisa que impede a gente de